Aí a gente começa a entender o mover de Deus. Segura na mão da pessoa que está do teu lado. Edgar, vem aqui rapidinho. Segura na mão da pessoa que está do teu lado. Hoje, na padaria, eu recebi o batismo do Espírito Santo. Eu estava partilhando com o Edgar, com o Ademar, com o Henrique e com o André. E eu partilhava com eles a dor que eu estou passando com meu pai. Meu pai já está em 6 AVCs. Meu pai estava numa UPA até agorinha, sofrendo, gritando de dor. E sofrendo muito. E eu fazendo tudo o que eu podia, que eu não podia pela vida do meu pai. E aí eu contando para os meninos que eu tinha levado isso para terapia. Se estava certo o que eu estava fazendo pelo meu pai. E o Edgar perguntou assim para mim: Fernando, e o que você elaborou com tudo que você tem feito pelo seu pai? 2 coisas. A primeira é que eu estou devolvendo para o meu pai tudo que ele fez por mim na minha infância. É o pai que me criou. A segunda é que eu estou tendo um ato de misericórdia pelo meu pai. E o Edgar, cheio do Espírito Santo, e o que ele falou para mim, eu vou falar agora, o terceiro elemento, e eu vou pedir para ele orar pelo que ele fez por mim na padaria, que me fez ser batizado no Espírito Santo. Ele olhou no fundo dos meus olhos, no meio da padaria, e falou assim: então eu quero te falar a terceira coisa, Fernando. E enquanto você está cuidando do seu pai, Deus está fecundando em você, Deus está plantando em você uma prosperidade que você vai levar para a vida toda. Na tua dor, Fernando, não para, porque em meio a essa dor, Deus está plantando algo em você. E quando ele falou aquilo, minha gente, eu me senti batizado no Espírito Santo, porque eu senti que Deus estava plantando algo em mim. Eu senti que era real, que no meio da dor Deus estava colocando algo dele em mim, no meio da dificuldade Ele estava colocando algo dele em mim. E eu quero declarar para toda essa igreja: não importa a situação que você está passando agora, nessa noite Deus vai plantar algo dele em você. Só que eu precisei do meu irmão para segurar na minha mão, perguntar para mim: o que você elaborou? Nas minhas elaborações não tinha a revelação que estava para ele. E ele, cheio do Espírito Santo, declarou sobre a minha vida, no meio da padaria, um batismo do Espírito Santo que mudou minha vida. Parece engraçado, mas eu falei para ele assim: você nem vai pagar seu lanche hoje. Eu vou pagar, porque eu tenho gratidão pelo que você me revelou. Hoje à tarde eu fiz terapia, contei para o meu terapeuta feliz da vida o que o Edgar tinha me falado. No final da minha terapia, o meu professor orou por mim. E a oração dele foi: Senhor, que tudo que o Senhor está plantando no Fernando, ele tem a unção de multiplicar 1000 vezes mais. E eu declaro isso, em nome de Jesus, amém. Eu saí de lá não só batizado, mas transbordando do Espírito Santo. E eu estou declarando, pode aplaudir. E essa unção está sobre o Edgar nesse dia. E ele vai orar por nós. Porque o que Deus me entregou através das mãos dele, vai entregar para toda essa igreja em nome de Jesus. Amém, igreja? É assim, ó. Eu vou dar consciência para vocês do que o Fernando passou. O Fernando gastou com o pai dele, eu vou falar, meu irmão, 315 mil reais. De quando o pai dele adoeceu até ontem. E eu conheço o Fernando.
O Fernando antigo jamais teria como gerar esse recurso. Mas teve um dia que o Fernando pediu para Deus: Deus, eu quero ter uma mentalidade empreendedora. Eu quero ter uma mentalidade expansiva. Eu quero poder ser um empreendedor do reino. E aí quando veio a doença do pai, assim como veio a doença do irmão do Pablo, quando vem a dor que você está passando, que pode ser a maior dor que você tem na sua vida, quando você faz um pedido para Deus, Deus vai plantar essa semente no seu coração. E essa semente, quando começa a nascer, ela vai doer dentro do seu coração. Quando as raízes dessa semente começar a criar corpo no seu coração, vai sangrar o seu peito. E quando essa árvore começar a criar a força dentro do seu espírito, você vai ter vontade de gritar de dor. Mas essa dor é a dor de Jesus plantando algo em você que vai te separar do mundo. Vai fazer você ser um pilar como Paulo e Pedro. Mas quando a gente está num ambiente como esse, vocês têm que entender: quando o céu está aberto, aquilo que você fala, Deus faz. Às vezes por caminhos que dói. O Fernando nunca ia ter condição de fazer isso. E de repente ele falou: eu preciso cuidar do meu pai, eu preciso achar um jeito, me dá um caminho, me mostre. E ele começou a criar formas. E a Ranuce sofrendo, a família dele sofrendo, ele tirando da família dele. E gente nos guardiões falando: ele está ganancioso. Cara, olha isso. Esse menino agora só pensa em dinheiro. E ele desesperado para pagar a conta do pai dele. E Deus plantando. E as raízes crescendo no peito dele. Esses dias ele estava com herpes. Eram as raízes começando a sair para fora do corpo dele. E nessa noite, o que Deus quer fazer conosco é a mesma coisa. Ele quer pegar a dor que você sente, seja ela qual for, e deixar claro para você que Ele está plantando algo em você que vai ser explosivo. Explosivo. Amém para isso, igreja? Vocês precisam entender isso. Ontem, eu vou falar isso rapidamente, nós tínhamos uma reunião de servos do Ninho. Tinha 7 pessoas lá na reunião. 7. Tem uns 400 jovens lá naquele estacionamento, precisando de gente para olhar. Tem uma intercessão rodando com, sei lá, 8 pessoas. Tem gente se desdobrando para servir vocês. Tem um Paulo que morreu, um Pedro que morreu. Tem um Emerson desesperado para trazer no seu coração. E tem um Jesus olhando: cadê o meu povo?